Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Verde Araújo Santana. Eu sou mestre em História Social da Cultura Regional pela UFRPE. Oi, gente. Oi, todas as pessoas. Eu sou Alessandro Cerqueira Bastos. Eu estou mestrando em História Social pelo Programa de História da UFBA. Bom, a ideia do nosso curso, né, foi juntar duas pessoas amigas, né? Eu e Arthur fizemos graduação em História juntos na Universidade Estadual de Feira de Santana. E nossos caminhos de pesquisa sempre se encontraram, não é, Arthur? Sim, apesar de uma proximidade em questão de afetos, em questão de relações pessoais, nós nos encontramos na história em campos um pouco diferentes, ele numa perspectiva mais da história social e eu numa perspectiva mais da história cultural, para pensarmos coletivamente como produzir história, tendo como um enfoque principal pensar as variáveis e as possíveis expressões das masculinidades, né? Então, esse minicurso ele surge muito dessas reflexões, tanto pessoais quanto de nossas pesquisas individuais, e tentarmos dialogar com vocês a partir dessas duas questões, desses dois campos. Isso. Então, só arrematando o que Arthur já disse, então é uma proposta coletiva que pensa sob diversos olhares um objeto multifacetado que é o das masculinidades, sob um ponto de vista da história, seja ela uma história mais cultural ou uma história social. Então, é uma proposta que visa, né, instrumentos teóricos metodológicos. Claro, né, é uma abordagem preliminar, construída, ainda em construção e sempre passível de novas rasuras, de novas releituras. Pode apresentar tu o nosso curso. Então, o minicurso ele tem como título História, Identidades e Masculinidades, aportes teóricos e metodológicos. Então, é basicamente o que já falamos, né? E qual é a proposta? Nós pensamos em organizar esse minicurso a partir de três partes. Uma primeira parte, masculinidades, apresentação do campo de estudos, vamos refletir sobre o que é masculinidades, como surge esse campo, quais são os principais problemas e principais questões, e como esse campo da história se relaciona com os estudos das masculinidades. Na segunda parte, história cultural, história social das masculinidades, vamos pensar as questões que cada um desses campos, seja o campo da história cultural, seja o campo da história social, dialogam ou contribuem com os estudos das masculinidades. E, por fim, na terceira parte, identidades masculinas e os estudos queers, vamos pensar como essas identidades masculinas, uma grande influência do pós-estruturalismo ou da pós-modernidade, desencadeia possíveis e múltiplas formas de pensar um sujeito multifacetado, que é esse homem pós-moderno, ou essas possibilidades de se pensar o masculino. Então, nessa primeira parte, Lembrando, pode falar, amigo. lembrando só que a gente não pretende fazer uma análise dicotomizada, né? É mais numa perspectiva de complementariedade entre esses campos tão diversos. Então, a gente não está promovendo a ideia de uma separação tão radical entre esses campos, ainda que bastante diferentes entre si. É justamente isso, né? É pensar como, dentre suas peculiaridades, a história contribui para o estudo das masculinidades, né? Então, não é uma perspectiva que tende a dicotomizar, a separar. E eu acho que isso casa muito com a nossa própria compreensão, nossas próprias relações pessoais, né? No tanto que nós somos diferentes, nossas perspectivas, eu e a Alessandro, de pensar a construção da masculinidade, mas só que compreendemos esse estudo de uma forma muito similar, muito parecida. Então, essa primeira parte, Alessandro, que vai introduzir e deleitar você para esse campo da história da masculinidade. Bom, gente, então, essa primeira parte, ela tem como título Masculinidades, apresentação do campo de estudos, né? Ela visa
apresentar os principais temas, conceitos e problemáticas relacionadas ao estudo da história das masculinidades. Então, de antemão, é muito importante dizer que há um campo muito vigoroso dos estudos de masculinidades, conhecido como Men's Studies, só que nesse caso específico, vai ser feito um recorte, né, dentro dos limites de um curso, com uma ênfase muito naquilo que vai tocar aos estudos históricos no campo das masculinidades. Então, é um campo vigoroso, polissêmico, que é atravessado por essas questões de localidade no norte ou sul global, né? Levando em conta que parte da nossa bibliografia ela é um recorte que dialoga muito mais com o norte global do que com o sul global, em que pese eu e Arthur sejamos historiadores nordestinos, o nosso diálogo com esse norte global é uma imposição categórica da dominação eurocêntrica que parte dos estudos de masculinidade tem como característica. O que não quer dizer que não haja a possibilidade de subverter, de reinventar novas normatividades que nos acolham, que acolham as diversidades que encontramos em nossas pesquisas. Pode passar. Amigo, só para pensar, já que tu falou nessa questão do norte e do sul global, do norte e do sul global, de como, em alguns aspectos, a colonialidade acaba pondo para as nossas academias, no caso do Brasil, dentro de um lugar de minoria, de um lugar de submissão intelectual, em que pese que desde a década de 70 os estudos de masculinidades, desde os Estados Unidos até grande parte da Europa, vem discutindo e produzindo nesse campo, enquanto no Brasil ainda estamos dialogando com esses primeiros textos que estão sendo traduzidos, né? De como se dá e como como acontece essa colonialidade no campo intelectual até hoje. Pode passar. Pronto. Como bons historiadores, então a gente parte da reflexão de que toda construção conceitual, toda discussão epistemológica, ela nasce fruto de uma contradição temporal. Então ela é filha de seu próprio tempo. Os estudos de masculinidade surgem, né, emergem numa atmosfera de fortes impactos nas agendas feministas, né, nos mais variados aspectos do movimento feminista, né? Há uma crítica também poderosa à ideia de dominação masculina, mas essas diversas vertentes do movimento feminista aí dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90 vão criticar a homogeneidade da identidade feminina baseado numa biologia universal, vão criticar também uma ideia de irmandade crítica entre as mulheres, enfatizando a pluralidade, a diversidade racial, a diversidade de classe, a diversidade de corporealidades e sexualidades que abarcam o termo polissêmico mulher. Mas, de forma resumida, os movimentos feministas que eclodiram nessa mesma atmosfera, eles propunham críticas contundentes ao que se convencionou a de dominação masculina e ao que se convencionou a chamar de patriarcado. Óbvio, essas críticas partiam de diferentes lugares, mas ambas concorriam para uma crítica a uma ideia de masculino dominante, branco, ocidental, cristão, heterossexual das classes dominantes e baseado aí em valores euro-ocidentais. Além disso, há também um movimento homossexual, essa alcunha, são alcunhas ênicas, né, do próprio tempo. Hoje não falaríamos em movimento homossexual, porque há uma crítica a esse conceito, dando visibilidade às vozes dissonantes, mas o movimento, à época, se autodenominava assim, apesar da pluralidade de dissidências que abarcavam sob esse guarda-chuva. De uma forma geral, esse movimento apontava a crítica à heteronormatividade como um mandato cultural hegemônico, ou seja, como uma normatividade que impossibilitava a essas outras, né, na sua pluralidade,
de vivenciarem suas identidades sexuais. Houve também movimentos de libertação masculina, né? Homens de uma certa classe média, que começaram a repensar papéis ligados à socialização das crianças, ao cuidado com a casa, sobretudo num contexto onde as mulheres da classe média começavam a assumir lugares no mercado de trabalho e esses homens repensavam seus lugares no espaço familiar, como socializariam as crianças, como proporiam novos modelos e novos moldes de masculinidade. Esse é um cenário que também é aclimatado por um episódio biológico, mas biocultural e biosocial da epidemia da AIDS, que atinge a comunidade inicialmente homossexual e que torna uma visibilidade, traz uma visibilidade negativa pela via do estigma a essas populações, mas que favorece uma atmosfera bastante fértil de crítica à heteronormatividade, a uma dominação simbólica de um dogma religioso aí que falava pouco sobre sexo e, portanto, impedia que medidas preventivas fossem tomadas abertamente. Então, a epidemia de AIDS ela tem um impacto muito importante porque ela cria novas representações, mas ela formula novas epistemologias para explicar aquele mundo que estava ruindo diante dos olhos daqueles sujeitos que viveram aqueles tempos. Então, é importante situar que todos esses movimentos eles fazem parte de múltiplas temporalidades, não há uma linearidade, conviveram em espacialidades e temporalidades diferentes, mas se referem, pelo menos nesse recorte, a um contexto ocidental e capitalista, né? Então, não são contextos que podem ser repetidos identicamente a qualquer situação sócio-histórica, né? Enfim, há todo um outro conjunto de movimentos políticos importantes, como as descolonizações da África, movimentos pacifistas, movimentos antibélicos, críticas a movimentos ditatoriais na América Latina, que também acontecem nessa grande atmosfera aí de transformações culturais. Arthur, tem alguma coisa para comentar? Não, amigo, até então pode continuar. Então pode passar. Bom, nesse contexto de todos esses elementos aí, das múltiplas temporalidades e espacialidades de acontecimentos, uma publicação de 95, né, da socióloga Helen Connell, que é uma socióloga australiana, que se identifica como transexual, percussora nos trabalhos com a comunidade homossexual, sobretudo no que se refere ao combate à epidemia de AIDS. Ela publica esse texto, Masculinities, Knowledge, Power and Social Change, né? Masculinidades, conhecimento, poder e mudança social. Parte desse trabalho é fruto de um conjunto de trabalhos de campo como socióloga ativista dessa australiana, lidando com os sujeitos e as sujeitas que foram infectados pelo HIV, de certos grupos geracionais. Ela tinha um trabalho muito ligado ao segmento juvenil e faz parte das reflexões que ela vai construindo ao longo de alguns anos anteriores, né? Desde os anos 80, pelo menos, ela vem incorporando essas observações, conciliando tanto o trabalho de campo quanto uma reflexão epistemológica. A Helen Connell, ela se insere num contexto epistemológico bem particular, né? Apesar de australiana, falante de língua inglesa, e para nós, vistos de cá, sobretudo nós nordestinos, né, falando de cá, a primeira impressão que fica é que a Helen Connell se localiza no norte global, é uma autora hegemônica do norte global. Não é muito bem por aí que ela se localiza na geopolítica do conhecimento, né? Ela se autodefine como uma estudiosa do sul global, porque a Austrália não seria norte global capaz de definir o cânone de
estudos científicos nas ciências humanas, por exemplo. As principais críticas que ela faz no contexto de elaboração do Masculinities é a crítica a um conceito muito em voga desde os anos 30 no contexto euro-anglófono, a teoria dos papéis sociais, as rules, né? Social rules, que basicamente previa o que cada sexo teria de fazer. Aquilo que é papel de homem e aquilo que é papel de mulher. É importante observar que, mesmo passado muitos anos da crítica à teoria do papel social, eu vou dizer qual é a crítica, essa expressão papéis sociais, papel social, ainda é muito comum no vocabulário acadêmico, né? A gente ainda usa, mesmo que incorpore ideias críticas, né, subversivas, desde o queer, enfim, ainda incorpora no vocabulário, né, na gramática conceitual, essa noção de papel. Uma das críticas é que a teoria de papel social é funcionalista, porque ela dá a ideia de que existe um organismo que funciona, que é a sociedade, em que todos os sujeitos ali possuem uma função pré-estabelecida, pré-determinada, e que cada um precisa desempenhá-la de acordo com aquilo que lhe foi orientado. Então, esse tipo de teoria não permite ver uma variação, não permite ver um dissenso, ou, para usar uma expressão mais próxima da Judith Butler, uma ruptura, uma subversão. Outra coisa que a Connell especialmente fala sobre isso, e para ela é muito caro, é que há nesse conceito uma ausência de reflexão sobre violência e desigualdade em relações de poder. Lembrem-se que a Connell está muito preocupada com a justiça social, né? Ela é uma socióloga ativista muito próxima ali dos trabalhos que visam uma transformação na realidade. Então, ela fala, poxa, esse conjunto de conceitos não consegue explicar por que um determinado grupo tem acesso a um conjunto de privilégios e outro não, em função do seu gênero, nesse caso. Outra crítica que ela faz é a noção de reprodução social, que é um conceito bourdiano, né, do Pierre Bourdieu, que é um filósofo, um sociólogo francês muito influente no establishment e até hoje, né, a própria ideia de dominação masculina, violência simbólica, hábitos, toda essa arcabouço conceitual ficou no nosso vocabulário acadêmico. É um autor do qual é impossível você avançar nos estudos de masculinidade sem recorrer a uma categoria dele, mas a noção de reprodução social... Pode falar, amigo. Não, amigo, eu lembrei masculinidade hegemônica também, que é um dos conceitos que ele trabalha, dentro dessa dominação masculina. Sim, sim. A noção de reprodução, assim como a de papel social, também dá pouco espaço para a criatividade, para o inesperado, o acaso. A ideia de que algo é reproduzido, é repetido, não cabe margem para uma especificidade. Então, são essas as críticas que a Connell faz, né? Ela concilia insights tanto do aportes feministas quanto da teoria psicanalítica. Ela está muito preocupada também, apesar de ser uma boa marxista, e vamos analisar adiante, ela está muito preocupada com a instabilidade da identidade masculina, né? As contradições internas que o masculino encerra em si mesmo. Pode passar. Né? Amigo, uma coisa importante também que eu acho que devemos dizer é que esse livro da Connell, que foi citado, Masculinity, ele não é traduzido para o português. Em português temos apenas alguns artigos dela, né? Que são desmembrados desse próprio livro, mas o livro completo ele também não foi traduzido até então. Ah, verdade, ótimo, amigo. Que é uma questão de história do livro, né? Sim. Como a gente, no mercado de trocas simbólicas, temos menos acesso a essas traduções em nossas próprias línguas, tendo acesso às leituras a partir de apropriações de outras autorias. O artigo da Connell
Políticas de Masculinidade, foi traduzido, como o próprio slide mostra, em 95, então, contemporânea à publicação do Masculinities, mas o livro Masculinities não foi publicado na íntegra. Em português, Tem uma né? nova publicação da Connell, que é Gênero em Termos Reais, que incorpora alguns textos que foram incluídos no Masculinities, mas que é apenas de 2016, né? Portanto, um vácuo temporal muito grande entre a publicação do original e essa publicação que reúne alguns ensaios que estavam encerrados nesse outro livro. Amigo, só Bom, uma outra coisa é que, pode apesar da falar. Cornell não se considerar dentro dessa hegemonia de produção intelectual do norte global, ele é uma das principais referências para se pensar a masculinidade hoje, né? Ao lado, por exemplo, do próprio Bourdieu, que ainda é bastante utilizado, e de outros nomes, que aí quando a gente entrar, por exemplo, no caso brasileiro, que a gente vai citar mais à frente, como o Miskolci e o próprio Durval Muniz de Albuquerque Jr. Isso. Para a gente perceber também como, apesar dessas autorias, sobretudo a Connell, reivindicar um lugar epistêmico de subalternidade, há uma desigualdade na maneira como essas autorias são lidas, replicadas, citadas e incorporadas nas nossas produções. Há uma desigualdade em relação aos pares, né, do suposto sul global. Por isso que seria interessante também reavaliar que mesmo nos contextos de sul global, há lugares que densificam subalternidades em relação a outros, né? O Nordeste brasileiro em relação ao Sudeste brasileiro. Só para dar um exemplo, de repente a produção de Sydney na Austrália em relação aos lugares menos centrais e menos hegemônicos no próprio país, quando se trata da realidade de Connell. Que já Bom, entra, por exemplo, a questão da língua, como o próprio Benedict Anderson disse, que é a construção de línguas de poder. Como algumas línguas, em detrimento de outras, elas conseguem possuir um poder simbólico que almeja e que alcança determinados tipos de poder político em detrimento de outras. isso. Bom, aqui é uma tentativa de sistematizar, a partir de Connell, de autorias que propunham questões parecidas e próximas a ela sobre o que seriam masculinidade, né? Um conjunto de práticas, representações, performances referente aos homens e às mulheres e outras configurações de gênero no interior das relações sociais que os indivíduos e grupos mantêm uns com os outros. Lembrando que para Connell as masculinidades referem-se basicamente às práticas. Essa inclusão de representações e performances é uma inclusão minha a partir de Gutmann. Matthew Gutmann, que é um autor norte-americano que etnografa experiências masculinas no México. Kimmel é um historiador sociólogo norte-americano muito próximo de Connell. Então, como ambos dialogam com a ideia de que masculinidades são práticas, eu resolvi pôr numa mesma citação. Mas é fundamental que em Connell há essa limitação. Ela se preocupa apenas com a dimensão das masculinidades na ordem das práticas, porque, segundo ela, aquilo que é imaginado ou esperado não entraria nesse arcabouço das masculinidades, o que é um problema teórico, porque as experiências são constituídas de representações e vice-versa. Não é possível separar hermeticamente o que seriam experiências vividas e as experiências refletidas e significadas. Grande parte dessa preocupação de Connell com as práticas é se desviar um pouco da teoria do papel social, que priorizava muito aquilo que era esperado e não o que era vivido. Então, para se distanciar desse tipo de teoria, ela cria uma com ênfase nas práticas, o que não deixa de ser uma influência do Pierre Bourdieu, porque prática para Pierre Bourdieu tem uma racionalidade histórica, tem uma racionalidade sociológica. Mas o que isso importa
Quando a gente alarga o conceito, é possível beber dessas outras referências, das práticas, das apresentações, das performances, dos significados, dos ideais, porque na vida social essas categorias funcionam para explicar muito mais eficientemente a vida, né? Seria impossível explicar a experiência das masculinidades levando em conta apenas a dimensão das práticas, que seriam aquilo que as pessoas fazem de verdade. É muito reducionista uma abordagem que só considera essa dimensão. Outra coisa, as masculinidades não se referem-se apenas aos homens, mas às outras corporeidades e configurações de gênero. Só que essa dimensão será explorada por Arthur quando ele vai trazer a dimensão provocativa do teoria queer. Por hora, nos resta insistir aqui em Connell, para quem masculinidade é sempre plural, é sempre historicamente variável, por isso que é uma categoria muito útil para historiadoras e historiadores, porque tem uma elasticidade que permite que seja avaliada em diferentes sociedades, em diferentes tempos históricos, a partir dos parâmetros que essas sociedades criaram. Então, é muito importante. Então, é muito preferível falar em masculinidades no plural e também como uma categoria transparente, né? Aberta à significação plural das próprias experiências que variam no tempo e nas sociedades. Óbvio, para Connell, há um ideal normativo que se impõe em relação às masculinidades, o que ela chama de masculinidade hegemônica. Esse hegemônico aí é mais uma influência marxista na teorização de Connell. O conceito de hegemonia, para quem não é historiador, mas quem é a cientista social sabe que faz parte do arcabouço teórico do Antônio Gramsci e diz respeito à dominação pelas vias da cultura, né? Como o grupo dominante consegue dominar os subalternos pelo judiciário, pela mídia, pela universidade. Isso que seria hegemonia. Connell faz uma adaptação à ideia de hegemonia, só que introduzindo nas relações de gênero. Para ela, portanto, a masculinidade hegemônica se refere ao ideal normativo construído a partir da dominação às mulheres, isso é fundamental para ela, ou às feminilidades, em relação às masculinidades subalternas. Aqui a gente tem o exemplo de homens gays, mas pode passar, Arthur, que a gente vai perceber que o exemplo também serve para pensar homens negros, homens pobres, homens da classe trabalhadora. Há uma crítica, sobretudo feita desde um ponto de vista decolonial, de como o discurso feminista hegemônico branco transforma os homens pobres, negros e mestiços aí na sua diversidade automaticamente como os sujeitos do machismo, né? Como se machismo fosse sinônimo de homem das classes populares. Essa crítica tem sido feita, sobretudo, por um conjunto de estudiosos preocupados em recuperar experiências latino-americanas, como Vigoya Viveiros, o Matthew Gutman, Osmundo Pinho, Rolf Malungo, são um conjunto de antropólogos, principalmente, que estão preocupados em questionar, ora, quando eu digo que um homem negro é machista, um homem pobre é machista, essa minha fala implica em uma naturalização desses corpos em relação à dominação masculina? O homem negro é naturalmente predisposto a dominar as mulheres? Essa é uma crítica dirigida a essa noção aí de que há uma masculinidade hegemônica e que os homens incorporam essa masculinidade e reproduzam violências em relação às mulheres. A Connell já apresenta um pouco dessas críticas quando ela propõe a noção de masculinidades subalternizadas.
Mas para Conel é muito importante dizer que os homens se beneficiam do que ela chama de dividendo do patriarcado. Claro, a classe social e a raça importam, mas coletivamente homens pobres e homens negros se beneficiariam em relação às suas companheiras negras e pobres por conta da desigualdade produzida pelo patriarcado. Então, os homens se beneficiariam coletivamente do dividendo do patriarcado. E aí a Conel se pergunta se é possível uma mudança social mais igualitária, levando em conta que, apesar de pobres, negros, racializados, estes homens se beneficiam do dividendo do patriarcado. Então, aí entra uma série de críticas e revisões nos conceitos de masculinidades, que eu vou apresentar a seguir. Pode passar, Arthur. Quer dizer, se tu não tiver nenhuma questão ou alguma Não, amigo, pode colocação. continuar. Bom, uma das críticas seria que o modelo de hegemonia se torna rígido demais, ou seja, não há possibilidade de agência, que é uma questão muito sensível na teoria social contemporânea, a preocupação com a agência dos sujeitos, sobretudo daqueles sujeitos considerados subalternos. Afinal, as mulheres vítimas de violência doméstica, nos múltiplos contextos, elas possuem alguma agência? Se elas possuem alguma agência, como a agência desses sujeitos interferem na hegemonia masculina que se sobrepõe a elas? Essa questão da agência dos sujeitos subalternos é uma temática, uma problemática muito sensível na teoria social. Diria não só na história social contemporânea, mas na antropologia, na sociologia. A ideia de dar visibilidade e voz aos subalternos tem sido parte de um projeto maior que toca diversas áreas do conhecimento científico ocidental. Sobretudo, tentando dar conta dessa desigualdade de visibilidade, de protagonismo de quem nunca teve voz ou visibilidade. Então, essa crítica, ela vem minar um pouco a estrutura rígida, a camisa de força que uma dominação masculina hegemônica imporia sobre mulheres e outros homens. Outra coisa, uma pluralidade de referenciais normativos, né, que variam, por exemplo, do Ocidente para o Oriente. Será que aquilo que é definido como masculinidade hegemônica nos Estados Unidos ou em Sydney, na Austrália, funciona para o interior de uma cidade nordestina? Será que esse mesmo referencial serve para os homens de Ruanda? Ou será que o referencial de masculinidade hegemônica se aplica aos homens japoneses? Se aplica, por que se aplica? Então, o questionamento aí é pensar não na unicidade de um referencial normativo, mas na pluralidade de referenciais normativos, levando em conta especificidades regionais, locais e globais das masculinidades. Lembrando que essas críticas a Conel revisa num artigo recém-publicado. Ela revisa muitas dessas críticas, considera algumas e refuta outras. Essas são críticas as quais ela considerou, né? Ela não refuta, ela não diz que são críticas infundadas, porque ela vai perceber que, à medida que o texto dela foi publicado, muitos estudos particulares sobre realidades plurais foram construídos. E esses estudos levantaram questões que ela mesma não encontrou no seu trabalho de campo, o que é absolutamente comum, é absolutamente aceitável, porque a investigação de materiais particulares, empíricos, revela novos olhares. A inclusão de novas epistemologias revela novas interpretações para um material já considerado velho. Então, a revisão teórica da noção de masculinidade hegemônica não significa que esse conceito deva ser abandonado plenamente.
mas reformulado ou melhor adequado ao mundo social que vocês estudem. Porque é para isso que funciona um conceito em ciências sociais e humanas, para explicar as realidades. Mas se esses conceitos eles não conseguem dar conta da pluralidade do que é vivido, sentido, experimentado, eles precisam ser reinventados. Outro conceito, outra crítica que ficou muito evidente à noção de masculinidade hegemônica é que ela se aproximava, ou melhor, alguns usos dessa categoria parecia se aproximar dos tipos ideais weberianos, que eram abstrações hiperrealistas, mentais, que não tinham muita relação com a vida real, né? Eram apenas abstrações. E aí viram análise do tipo tipológica, né? Esse tipo de masculinidade. Não havendo a possibilidade de perceber que uma prática cultural, e aí vamos nas lições de história, à la Chartier, elas são reapropriadas. Elas passam por processos de releitura pelos sujeitos. Então, uma prática social parecida pode ser apropriada de formas diferentes por outros sujeitos. Então, não é correto pensar em masculinidades tipológicas, porque os sujeitos agem, rearticulam, reelaboram, reapropriam os ideais a partir de referenciais culturais plurais também. Essa crítica, apesar de, em termos conceituais, podem ser feitas de termos conceituais diferentes, também coaduna com o que a crítica das feministas negras e de cor estão fazendo, que é a crítica a partir da interseccionalidade, né? Como o tripé raça, classe, gênero, ou melhor, raça, classe, gênero, idade, etnia, geração, Espaço. sexualidade, sim, como essas variáveis mudam, interferem na análise das masculinidades. E aí eu trago uma série de feministas negras, a Kimberly Crenshaw, a Avita Bra, que é a feminista indiana, a Ila Kerner e a Bell Hooks, mas ambas possuem especificidades no seu conjunto do pensamento, né? Não é uma homogeneidade, mas ambas apontam a ideia de que as várias intersecções, as várias clivagens atravessam, informam a realidade, informam as representações sobre a realidade e não podem ser desconsideradas. Pode passar, Arthur. Eu não estou me lembrando o que é que tem no slide. Bom, pronto. Aqui a gente já vai concluindo mesmo essa parte da apresentação. É importante vocês observarem que é um campo ainda incipiente na pesquisa histórica, né? Então, a dissertação de Arthur é um trabalho novo no campo, tem uma tese de uma professora, inclusive da região sul, tem uma colega de programa no mestrado, no doutorado, que escreve tese sobre masculinidade. Temos um historiador baiano que defendeu dissertação há um tempo já sobre masculinidade, tem Durval Buquerque como um grande pioneiro, né? Mas é um campo ainda incipiente na pesquisa histórica. Tem algumas razões, né? A primeira, que é a prioridade da agenda feminista, sempre foi visibilizar experiências femininas. Se a crítica era ao androcentrismo, é natural que essas mulheres, sobretudo mulheres, no conjunto de historiadoras pioneiras, incorporassem as experiências femininas. Muitas vezes esses estudos não foram relacionais, como a John Scott pressupõe, e enfocaram experiências femininas, mas não deram conta de visibilizar experiências masculinas, né? Transformando homens em sujeitos universais, num exercício que justamente buscava dizer que os homens não eram sujeitos universais. Amigo, Claro, pode falar. é importante lembrar também que isso vem mudando aos poucos diante, por exemplo, do número de revistas que estão construindo dossiês voltados aos estudos de masculinidades. Então, apesar dessa grande influência das ciências sociais
dentro da história vem crescendo o movimento de uns 10, 15 anos para cá, de um aumento de pesquisa sobre esses estudos, né, que coloca esses homens em análise, em foco. Isso. Bom, como Arthur concluiu esse tópico, já vou encaminhando aqui. A satanização e a diabolização de masculinidades populares e negras, que eu já citei, especialmente esse problema metodológico, teórico, aparece bem descrito no texto de Benito Medrado e Lira, né? Eles estão tentando ver uma matriz feminista para o estudo de masculinidade, mas fazendo um enorme e exaustivo levantamento dos estudos, eles percebem que há uma tentativa de oscilar entre ou sataniza e diaboliza, ou você vitimiza os homens, né? Os homens não se cuidam e, portanto, ficam mais doentes. Os homens morrem mais e, portanto, agridem suas companheiras. Os homens ficam frustrados e, portanto, são agressores domésticos. Ou os homens são detentores do privilégio do patriarcado e, por isso, agridem as companheiras. Análises que repetiam um nome, vilão, vítima, que não ajuda muito, porque torna a pesquisa mais um texto para descrever a positividade daquele sujeito, né? É como se eu estivesse dando qualidade moral ao meu trabalho e não preocupado em entender os significados, os significantes envolvidos ali em disputa. Então, mas esse fenômeno ele acontece especialmente com certa parcela das masculinidades, as populares e as negras. Então, não vai ser comum a gente encontrar nos noticiários explicações que associam diretamente a violência doméstica à baixa instrução, ou que associem a criminalidade de juvenil negra a uma essência inata a partir dessa corporealidade. Então, isso seria o que a gente chama de satanização e diabolização. Viveiro Vigória, que é uma autora colombiana negra, tem se preocupado em mapear, localizar e perceber os discursos colonialistas produzidos, sobretudo, por segmentos dominantes, né, de certa forma reacionários, que criminalizam as experiências dos homens populares e dos homens negros. Claro, para além disso, também temos que considerar se os estudos sobre masculinidade não reificariam a dominação sobre as mulheres, ou seja, numa análise aprofundada, chegaremos à conclusão de que, de fato, aqueles homens deveriam mesmo dominar essas mulheres porque as condições sociais o empurraram para isso. Então, esses são os cuidados metodológicos com os quais a gente precisa tomar para a gente não incorrer nessa binarização vilão-vítima que é passível quando a gente trata dessa temática, que é um problema que as historiadoras das mulheres enfrentaram, né? Ou que apostaram demais no paradigma da vitimização das mulheres, ou transformaram as mulheres em grandes heroínas montadas a cavalo a fim de derrubar o patriarcado. Ora, essas duas imagens podem até ser empoderadoras, né? A da vitimização no caso das mulheres, para produzir políticas públicas de proteção e seguridade feminina, no caso do empoderamento e do protagonismo para dar visibilidade a outras mulheres, mas de uma maneira geral as duas imagens concorrem para uma distorção das experiências, né? Porque você aposta num dos binários e você esquece a pluralidade, nem sempre todo mundo está resistindo o tempo inteiro, nem sempre está se vitimizando o tempo inteiro. As experiências aí são plurais e relacionais. O mesmo pensamento, com algumas adaptações, pode ser aplicado ao que seria a história das masculinidades e dos homens, né? Tentar escapar esse binário vilão, vítima. Pode passar, Arthur. Acho que deve ser o último slide dessa sessão, Então, nesse momento a gente conclui essa primeira parte do mini curso, que é pensar justamente essa apresentação conceitual, essa apresentação dos problemas, das principais questões que os estudos de masculinidades têm e a contribuição da história para esses estudos. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as contribuições e as questões levantadas pela história cultural e a história social para essas questões que já foram levantadas por Alessandro.
Então, até o próximo vídeo.